Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor Jesus. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me guie por estar alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me guie por estar alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem no mar, nem que a terra trema, hei de confiar. Jesus, na hora das circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me quis conquistar. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me quis conquistar. Alegre estou. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia e glória ao meu Senhor. Oh glória, aleluia. Aleluia e glória ao meu Senhor. Jesus, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me guie por estar alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o teu amor, olha o teu amor. Não me guie por estar alegre estou. Boa noite, igreja. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo do Evangelho, da Palavra, compartilhando com os irmãos e com as irmãs. Antes de continuarmos o nosso estudo, fazermos a leitura da Palavra, como já é do nosso costume, vamos orar ao Espírito Santo pedindo entendimento e discernimento da Palavra. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, rogamos agora, Senhor, pelo Teu Espírito, o Espírito Santo, nosso ajudador, consolador, aquele que nos dá o discernimento espiritual, que abre, expande as nossas consciências para entendimento da Palavra, e que desse entendimento possam ser produzidos frutos para o Evangelho, frutos para Jesus, frutos para o Reino. Clamamos e pedimos que através do Teu Espírito Santo o estudo de hoje seja profundo, profícuo, e que possamos ter um entendimento verdadeiro, não por nossas características humanas, por nossas capacidades humanas, mas pelo discernimento espiritual. A oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, continuando o nosso estudo, então, na primeira epístola de Pedro, hoje nós vamos estar lendo, estudando aqui o capítulo 4, dos versículos 12 a 19.
1 Pedro 4, 12 a 19. O título aqui nas nossas Bíblias é: O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amém? Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem? Então, dando continuidade essa carta de Pedro, né, e seguindo nesse capítulo 4, né, no trecho anterior nós já falamos aqui de alguns deveres, falamos sobre o amor. Agora Pedro ele vai falar sobre o sofrimento do cristão. E como eu já falei aqui algumas vezes, né, durante esse nosso estudo, nós não podemos deixar de entender o contexto histórico em que Pedro estava escrevendo essa carta e direcionando ali para aqueles cristãos espalhados nas 5 regiões ali da Ásia. E todas essas regiões, elas eram províncias criadas pelo Império Romano. Então aquelas pessoas ali que estavam iniciando a igreja primitiva, a igreja de Cristo, né, os cristãos, eles sofriam perseguições severas, e eram perseguições de morte. Então aquelas pessoas que estavam ali, ao defender a sua fé, ao defender a sua crença, elas corriam sérios riscos e não tinham perspectiva de melhorar. Pelo contrário, a perspectiva era só de piorar, como foi piorando ao longo daquele tempo, culminando inclusive naquelas perseguições praticadas por Nero, que eram terríveis e eram de uma crueldade muito grande, muito forte. Então essa era o cenário para o qual Pedro estava falando, de muita perseguição, de muita morte e violência. Trazendo para os nossos dias de hoje, eu pesquisei um site de uma missão que chama Missão Portas Abertas. E essa missão ela trabalha apenas com levantamento de dados e ajuda humanitária em países em que o cristianismo é proibido ou de alguma forma perseguido. Então ainda hoje persiste essa condição de perseguição aos cristãos, não como na época de Pedro, que era uma questão muito clara, muito afrontosa, mas ainda existe em alguns países, principalmente lá na Ásia, no Oriente Médio, essa perseguição ela é latente, ela é clara. Esse site ele fala que são cerca de 50 países
que praticam perseguição ou proibição ao cristianismo. E o que eles entendem por perseguição religiosa, né? Seriam nos casos em que países onde que não se tem direito à liberdade religiosa, ou seja, os cultos não são livres, né? São países monoteístas e normalmente o governo estabelece uma religião e todos têm que seguir aquela religião, qualquer outro tipo de culto é proibido, ou que é proibido qualquer tipo de conversão ao cristianismo, ou de expressão da fé, e onde são impostas algum tipo de pena para o exercício da fé, ou pena de prisão, ou até mesmo de castigo físico. Alguns países praticam esse tipo de condição. Então isso mostra que, guardadas as devidas proporções, o que Pedro está ensinando para aquelas pessoas naquela época ainda podemos aplicar nos nossos dias, não aqui no Brasil, isso não acontece, mas ainda acontece em algumas partes do mundo. Então ainda a fé ela é motivo de perseguição. Um pouquinho mais à frente a gente pode trazer para um contexto aqui nosso, que não é uma perseguição, mas é algum tipo de humilhação. Pedro também fala sobre isso, nós vamos falar. Mas é importante trazer todo esse contexto para mostrar que, como todo o Evangelho, né, escrito há 2000 anos atrás, ele ainda é muito moderno, ele ainda é muito atual, e as coisas continuam acontecendo com algumas mudanças, mas ainda com muita semelhança ao que acontecia naquela época. E diante disso, de toda essa condição de sofrimento em função das perseguições, Pedro ele vai trazer essa mensagem, que é uma mensagem de que a esperança, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das perseguições, ainda é na fé em Jesus Cristo, né? Que é através dele que nós vamos ter forças para enfrentarmos essas dificuldades, é através dessa fé que nós vamos ter uma visão espiritual, né, posterior da glória, de atingirmos a glória eterna, depois que partirmos desse mundo material, e que a gente fortaleça o entendimento de que nós ainda somos forasteiros aqui nesse mundo. Esse mundo aqui é apenas um caminho, uma passagem, um período de tempo, e um período de tempo muito curto. Então que esses sofrimentos que nós possamos passar, estar passando, ou termos passado aqui nesse mundo, são para fortalecimento da nossa fé, fortalecimento do nosso espírito. Então Pedro, nessa carta, ele traz 3 orientações, né, de como que nós vamos enfrentar essas perseguições, como que nós vamos poder perseverar na fé diante de todas as dificuldades que possam acontecer, independente de quais sejam. Então a primeira orientação vai estar do versículo 12 ao versículo 14. Nós podemos resumi-la como que nós devemos nos alegrar no sofrimento se estivermos sofrendo por Cristo, se estiver sofrendo dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós acreditamos. Então, quando ele fala aqui, olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, a palavra aqui, que é traduzida como fogo, é uma palavra que ela poderia ser traduzida ou caracterizada como uma calamidade, como um acontecimento ruim, estranho, durante as nossas vidas, e aí pode ser qualquer tipo de fato, qualquer tipo de acontecimento. Então, quando ele fala assim, não estranheis o fogo, assim, não estranhe esse momento difícil que você está passando, não estranhe a dificuldade, não veja isso como, igual ele fala aqui, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário. O sofrimento não é extraordinário. Como eu acabei de falar aqui, essa calamidade não é extraordinária, ela é parte do viver, ela é parte do nosso existir aqui nesse mundo, ela vai acontecer mesmo.
Né? Paulo, quando ele fala lá em Romanos, é bem parecido com isso também, quando ele fala lá em Romanos 8:36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Então o sofrimento, essa possibilidade de perseguição por estar exercendo a nossa fé, acreditando, defendendo, né, aquilo que nós entendemos como o nosso caminho de fé, faz parte de todo o contexto bíblico, faz parte de todo o contexto de caminhada aqui no nosso mundo espiritual. Porque foi o que aconteceu com Jesus também. Um exemplo de Jesus, né, de toda a perseguição, de todo o sofrimento, de todo o calvário que ele passou, sabendo que ele passaria por obra de Deus, também pode acontecer conosco, né? Então, quando isso acontecer, não é o correto reclamarmos, cobrarmos, né, de Deus como se estivéssemos sendo punidos. Não é questão de punição. É uma questão de entendimento, de que Deus demonstrou o seu amor grandioso por todos nós, entregando o seu Filho para nos salvar do pecado através do sofrimento, porque nós teríamos também que estar imunes a qualquer tipo de sofrimento. Não é isso não é base da nossa fé. Muitas pessoas, elas tentam barganhar com Deus ou entendem que a fé, que a conversão é como se fosse um seguro, né? Um seguro de vida. Eu vou converter, eu vou ser cristão, então a partir de agora eu estou seguro, nada de ruim vai me acontecer, nada vai abalar a minha vida. Não é isso que acontece, muito antes pelo contrário. Nós estamos estudando uma carta onde que o sofrimento e que a tristeza estava permeando ali o meio daquelas pessoas. Então Pedro está falando, ele está insistindo muito nisso durante todo esse tempo, né? Que vai acontecer, pode acontecer, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas aí o que ele fala? Olha só, porque se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, quando a gente tem esse sofrimento, por algum motivo, mas a gente entende, compreende, e como Pedro ensina, a gente consegue glorificar a Deus no sofrimento, é aí que a gente tem a certeza de que o Espírito Santo está conosco, de que o Espírito de Deus está conosco. É o que ele fala aqui, ó. Quando ele fala bem-aventurados sois, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, bem-aventurados a gente pode traduzir como alegres sois, felizes sois, né? Vocês estão bem, mesmo sofrendo, porque é Deus quem te dá força, que te dá a direção, que te dá a condição de enfrentar esse sofrimento. É o que ele está falando. Então, o que Pedro fala? Olha, se tiver perseguição, se tiver sofrimento, alegre-se. Afinal, você é participante dos sofrimentos de Cristo, você tem o Espírito Santo contigo e está confirmando a sua salvação e a aprovação de Deus. E é Ele quem vai curar, é Ele quem vai secar essas lágrimas, é Ele que vai te livrar do sentimento humano, de sofrimento, de sofrimento mesmo, de percepção do sofrimento. É isso que Pedro está falando nessa primeira orientação. A segunda orientação, que vem no versículo 15 e no versículo 16, é Pedro nos ensinando a glorificar a Deus, independente do que estiver acontecendo. Tem uma frase, todo mundo aqui já ouviu falar, quando a gente está passando por algum sofrimento, alguma situação difícil, alguém chega e fala assim, preocupa não, Deus está no comando. Deus está no comando.
e manda mensagem, Deus está no comando, se ele sofrer, Deus está no comando. Realmente Deus está no comando. Só que o comando de Deus não necessariamente quer dizer que é aquilo que a gente quer. O comando dele é o comando que ele sabe que é para nossas vidas. Então, o que Pedro está falando aqui, mesmo na dificuldade, a gente tem que dar glória a Deus. Glorificar, entender que aquilo que nós estamos passando realmente está no comando dele, não no nosso. Porque se fosse do nosso comando, a gente não sofreria, a gente não passaria por perrengue, não teria... A vida seria um mar de rosas, e não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Só que aí, olha que interessante, né? O Evangelho é maravilhoso. Ele fala assim, olha, então você está sofrendo, beleza. Olha o versículo que diz: não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete o negócio de outro. Uma coisa é o cristão estar sofrendo, e outra coisa é o ímpio, é o sofrimento do ímpio. Porque o sofrimento do cristão pela fé implica em que você está buscando aquilo que eu falei antes aqui, que você está buscando a glória futura, a glória posterior, você está buscando seguir a Cristo, você entende que o sofrimento faz parte dessa nossa caminhada. Já o ímpio, ele sofre como consequência dos seus atos. O assassino, ele vai sofrer depois as duras penas, ou o ladrão, pelos seus atos, como consequência dos seus atos. Então, o sofrimento dessa pessoa, ele é diferente, ele tem que ser diferente do nosso sofrimento. Então, esse ímpio, ele vai sofrer na carne, como a gente diz, com as penas na carne. Já o cristão, ele sofre espiritualmente, mas glorificando a Deus. E é interessante que Pedro, ele não distingue pecado, não, porque ele coloca aqui assassino, ladrão, malfeitor no mesmo balaio do intrometido, que é intromete negócio de outro. Então, se você é intrometido, enxerido ou um pecador, não tem pecadinho e pecadão, não. O enxerido, o intrometido, às vezes ele vai sofrer também como consequência dos seus atos, né? Por estar entrando num assunto que não é de sua competência, não é de sua alçada, isso também pode gerar algum tipo de consequência, algum tipo de sofrimento. Então Pedro aqui, ele tá fazendo essa distinção. Uma coisa é sofrer por estar fazendo o que é errado, outra coisa é você sofrer por defender a sua fé, defender aquilo que você acredita, defender o que você pensa enquanto evangelista, evangelizador ou evangelizado, né? Então Pedro, ele distingue para quê? Para a gente não se envergonhar, que é o que está no versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus no seu nome. Então, o que eu falei, hoje a gente não vive num país em que nós vamos sofrer qualquer tipo de perseguição por estarmos aqui reunidos, por termos a nossa fé. Mas a gente pode sofrer algum tipo de humilhação e se sentir envergonhado, porque hoje em dia ser colocado no mesmo balaio desses cantores gospel, desses pastores de televisão aí, é uma forma de humilhação. Eu me senti humilhado, falei assim, você é da turma do Malafaia. Eu falei, pelo amor de Deus, não tira fora dessa aí, ué. Não me humilha, não. Não sou dessa turma. Mas a religiosidade, ela criou tantos mecanismos questionáveis do ponto de vista ético, do ponto de vista teológico, do ponto de vista até moral, que a gente vê acontecer todo dia aí, de igreja, olhando só a questão financeira, defendendo o pecador, defendendo questões que não estão ligadas ao Evangelho, que a gente, sendo da mesma linha de fé, da mesma confissão de fé, podemos sim ser humilhados, ser hostilizados, sermos gozados, vamos dizer assim. E o que Pedro está dizendo aqui, não vamos sofrer com isso, não vamos envergonhar disso, porque senão a gente começa a envergonhar e começa a renegar a nossa própria fé, começa a renegar a nossa própria condição de cristão.
Eu falo por mim que já passei por esse tipo de questionamento. E se a gente não tiver uma certeza muito grande da nossa fé, a gente se sente envergonhado e vai acabar se retraindo e não vai estar fazendo aquilo que é a nossa missão aqui, que é isso, que é estudar o Evangelho, é entender o Evangelho e levar o Evangelho àquelas pessoas que o Espírito Santo coloca no nosso caminho. Então Pedro, ele nos diz para que não nos envergonhemos. Antes disso, glorifique a Deus com esse nome. Então, quando a gente for gozado, humilhado, em função de tudo isso que a gente está vendo acontecer na igreja aí, vamos dar glória a Deus, vamos entender que faz parte do processo, vamos continuar firmes na nossa caminhada, vamos continuar firmes na nossa jornada. Eu anotei aqui também, exatamente, lá em Atos dos Apóstolos, olha como que o pessoal sofria naquela época também. Atos 5, 41, 42, quando acho que é o próprio Pedro, né? Quando os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos. Olha o que eles falam aqui, ó. Estava Pedro, ele foi ao Sinédrio, aqui fala Pedro e os demais apóstolos, né? Aí a gente teria que voltar mais no texto para ver quais apóstolos estavam com ele ali, mas eram os seguidores dele, Barnabé, aquela turma. E ele fala assim, ó, no final do capítulo 5, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando, ou seja, alegrando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, eles foram praticamente expulsos do Sinédrio, sendo humilhados, e eles se regozijaram, eles se sentiram alegres com aquilo ali que eles estavam fazendo a parte deles. Ou seja, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Considerados dignos de sofrer afrontas, ou seja, eles foram considerados dignos de serem humilhados. Esses aqui nós podemos humilhar, eles que eles merecem. E esse cara foram alegres com isso e continuaram o trabalho de evangelização. É isso que Pedro está querendo ensinar para aquelas pessoas. Vocês vão sofrer perseguição, mas continua alegrando, regozijando, ensinando, glorificando a Deus. Então, quando a gente fala que glorifica a Deus por meio de Cristo, é isso, é se sentir, é glorificar, é exaltar mesmo, é se alegrar por tudo que nós tivemos de graça ao podermos conhecer o Evangelho. E por fim, no versículo 17 a 19, a mensagem que Pedro está trazendo para aquelas pessoas ali é de confiar nossa vida a Deus e no julgamento que vai haver e que Ele vai julgar com toda a justiça, né? Porque no finalzinho Pedro já entra na questão que a gente chama de escatologia, que era muito aflorada naquela época. Eles tinham assim essa questão do juízo, de que vai ter um julgamento depois na glória, né, como uma certeza absoluta, como há de ser. Isso é mistério, nós vamos descobrir ao final da vida de cada um de nós, é que nós vamos saber como que é, mas ele falava, o fim está próximo. Então, se o fim está próximo, vamos manter nossas vidas seguindo esse caminho que eu estou colocando aqui no lugar de Pedro, né, que Pedro estava ensinando. Glorificar, de ter fé, de perseverar, de alegrar no sofrimento. Porque ele fala aqui, olha, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O
fato de o juiz iniciar pela casa de Deus significa que Deus leva singularmente a sério o pecado no seio de seu povo. É ali que pune primeiro. Isso é uma afirmação que eu trouxe de um livro que chama Comentário Bíblico, do Homer. E é o que Pedro está falando aqui, olha. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, eles têm esse entendimento, e nós também devemos ter, de que nós devemos manter essa convicção, manter a nossa santidade, fugirmos do pecado o máximo que pudermos. A gente sabe que o pecado pode acontecer eventualmente, é o arrependimento, é voltarmos a Deus, mas continuarmos a nossa caminhada de fé no Evangelho, em Cristo. Porque havendo o julgamento vai começar pela casa de Deus. E olha o que Pedro fala. Olha que interessante. E se é com dificuldade que o justo é salvo, olha só. Onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Então ele está admitindo, nós que já conhecemos a fé cristã, que já nos rendemos a Cristo e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se para a gente vai ser com dificuldade, imagina para quem não aceita, para quem não conhece, para quem rejeita. Porque essa dificuldade, ela é factual, ela existe, ela é de fato. A gente sabe o tanto que é difícil caminhar no caminho certo, no caminho correto, no caminho estreito, como a palavra nos ensina, que o caminho estreito e a porta é estreita para aqueles que creem. Agora, o caminho do pecado, o caminho da facilidade, ele é largo, a porta é larga, todo mundo vai passar. Agora, se para a gente esse caminho é estreito e a porta é estreitinha mesmo, né? Como diz a outra passagem do Evangelho, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não precisa ser o rico financeiramente, não. Ou seja, a pessoa entrar no reino dos céus é difícil. Quanto mais um ímpio. Então, se para a gente já vai ser difícil, então vamos ficar firmes nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, perseverando, praticando bem, né? Mesmo nos momentos de sofrimento, confiar em Deus e podemos lá, quando chegarmos no momento desse juízo, que não sabemos como, quando, onde vai ser, não sejamos pegos desprevenidos, porque o juízo, o julgamento vai começar com a nossa casa. Então, um cristão cuja esperança é Cristo, sofre por ele, glorifica-o e confia sua vida no Senhor. Não sabemos o que sobrevirá pela frente, mas somos convidados a manter nossa esperança em Jesus, sofrer por causa do Evangelho, se necessário, glorificá-lo e não negá-lo, mas assumindo essa posição, lutando pela salvação de outras vidas e confiando ou entregando nossas vidas àquele que nos criou. Então, se amamos a Cristo, Ele nos salvou, nos deu a vida eterna, então essa fé, essa declaração de fé, esse entendimento é que vai suprir todas as nossas necessidades e que vai nos dar força para continuarmos a nossa jornada. Bem, então era essa mensagem que nós gostaríamos de trazer e pedindo e clamando a Deus que ela possa produzir frutos aí para o Evangelho.